Olá, turma, tudo bem? Iniciando aí a nossa terceira aula do nosso curso de Inventor. Hoje vamos trabalhar com peças de revolução. Peças de revolução são peças circulares, perfeitamente circulares, em que você tem a vantagem de colocar todo vários detalhamentos, né, na sua área, já no seu esboço inicial. E qual é a vantagem que isso confere? Que muitos detalhes, se eu partisse de uma peça cilíndrica estudada, eu teria que acoplar depois para poder fazer o mesmo detalhamento, só que isso geraria quais problemas? Primeiro, eu não teria uma precisão tão boa quanto eu teria se eu colocasse esses detalhes já dentro do esboço, tá? Dependendo do tipo de peça que a gente está trabalhando, e exigiria muito mais comando e tempo de trabalho, ok? Então, os comandos de revolução, eles têm essa vantagem, ok? Só que esses comandos só são aplicáveis para peças perfeitamente cilíndricas. Peças ovaladas, isso já não é possível. Além da gente aprender a trabalhar com a parte de peças de revolução, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui também que a gente vai aprender a colocar texto. Tá? Então, quando você vai assim, em academia, essas coisas, ou tem lá uma peça plástica, ou uma peça de veículo, em que você tem um texto escrito por cima dessa peça, né? Como que isso é feito? É o que a gente vai aprender a fazer na aula de hoje, ok? Bom, então vamos lá. Vamos começar nossa aula de hoje abrindo um projeto novo, ok? Então tá aqui, criar, tá ok? E eu vou colocar aqui, ó, colocar aqui na vista tridimensional. Percebam que a minha vista está sendo a vista frontal, é onde está o plano que vai estar escrito o texto em cima da peça. Então eu vou trabalhar aqui, ó, iniciando o esboço. Eu vou trabalhar com o plano tanto da direita quanto superior. Como é uma peça perfeitamente cilíndrica, a vista vai ser a mesma. Só que aqui eu não vou pegar frontal, que é onde vai estar o detalhamento. Por isso que não pode ser, nesse caso, essa vista para poder fazer a peça para ficar igual que a gente tem ali no nosso exemplo 1. Ok? Então selecionei o plano direito. Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui na aula de hoje, a gente já tem aqui um furo centralizado. A gente já vai acoplar esse detalhamento já na área, no esboço inicial, para poder fazer a nossa peça, ok? Bom, toda peça cilíndrica, ela precisa de duas coisas: um eixo de revolução e a área de seção que vai ser transformada em sólido. Para isso, eu vou fazer o meu esboço da seguinte forma: vou colocar uma linha aqui partindo da origem. Sempre é bom partir no eixo de revolução onde está a origem, facilita muita coisa para a gente depois, ok? Coloco essa linha e vou fazer mais ou menos aqui a carona do nosso esboço, ok? Então vou vir para cá. Vou fazer esse formato aqui. Bom, percebam que eu não vou pegar toda a extensão da minha peça aqui com essa. Por quê? Porque a minha peça, só voltando aqui para a gente poder ver, se eu colocar ela na vista da direita, percebam que ela é perfeitamente simétrica. Desse ponto do rasgo circular para cá, quanto para esse lado. Ok? Bom, nesse caso aqui, eu vou começar a colocar as minhas cotas para dar o formato no desenho. Nesse caso aqui, eu vou colocar 15 milímetros de distância para esse ponto. Essa linha aqui de base vai ser 200 milímetros, que é o comprimento da nossa peça. Essa linha vai ser 10 milímetros. Aqui vão ser 20. Essa linha ela vai ter uma altura de 75. E essa linha aqui, ó, ela é inclinada. Tá? Ela vai ter
um ângulo de 115 graus entre si e uma distância linear, não é inclinada em relação à total da peça, ou a largura total. Uma largura no eixo X, ou eixo Z, né, no caso da nossa plotagem, na horizontal, de 35 milímetros. Essa altura vai ser de 15 e, finalmente, essa superior aqui, eu vou colocar 112,5 milímetros. Ok? Bom, esse é o nosso esboço inicial. Só que como eu falei que era perfeitamente cilíndrico, eu preciso colocar a outra metade para o outro lado. Preciso plotar tudo de novo? Não é necessário, é só a gente espelhar. Para fazer o espelhamento, eu preciso ter as linhas que eu vou espelhar e o eixo de espelhamento. Então, eu não tenho ainda o quê? O nosso eixo de espelhamento. Vou clicar aqui em linha. Quando eu clico em linha, eu passo aqui no mouse, ó, pego essa linha, percebo que eu tenho uma linha amarela. Quando ela fica verde, aqui ó, ficou verde, né? O que acontece? Ela captou justamente o ponto mediano dessa linha de 200 milímetros, ou seja, do ponto inicial até esse ponto aí são 100 milímetros. Então, clico aqui, coloco um eixo e a nossa peça já está pronta para ser feito espelhamento, tá? As linhas que eu preciso. Para fazer isso, vou clicar em espelhar. Então, pego aqui em selecionar, clico esse comando, esse daqui, esse e esse, e pego minha linha de espelhamento, que é esse daqui, essa linha, ok? Eu aplico, vejam que ele já plotou, dou concluído. Terminei meu espelhamento da peça, essa linha eu não preciso mais, tiro ela porque senão vai dar problema depois na hora de eu fazer a revolução. Bom, percebam que aqui o que eu tenho agora? Eu tenho essa linha aqui que está fechando, não está fechando, né? Porque ela é preenchida justamente por um rasgo de formato circular. Para fazer esse círculo que vai fechar esse ponto, eu poderia usar o arco tangente. Mas como eu tenho duas linhas que estão paralelas entre si, a hora que eu tento botar o arco tangente, ó, percebam que eu não vou conseguir dar o formato. Para contornar esse problema, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma linha fechando essas duas, ok? E eu venho aqui com um círculo. Passo meu mouse aqui nessa linha menor, ele vai indicar o ponto verde, que é o ponto mediano da linha. Coloco o círculo e corto metade da minha peça. Venho aqui, deleto a linha auxiliar inicial e a gente tem um perfeito arco tangente que vai dar o formato da peça. Vamos dar uma olhada agora como ficou a nossa área de seção. Olha a complexidade que a gente conseguiu colocar só no esboço, de maneira fácil. Por isso que eu falo para vocês, quando a peça é circular, o mais fácil é a gente partir pelos comandos de revolução do que de sólidos estrudados, ok? Bom, nossa peça aqui, como eu falei para vocês que eu tenho um eixo de revolução, esse eixo de revolução só precisei plotar porque o centro dele é vazado. Se fosse um cilindro maciço, a própria base da nossa peça já seria o suficiente. Bom, nesse caso a gente vai ver um exemplo na próxima aula de um cilindro maciço, ok? Só que como eu tenho apenas o eixo de revolução, essa linha aqui, ó, eu não preciso mais dela. Eu vou deletar para não dar problemas de extrusão depois. Vejam que agora eu tenho um formato mantido, só que em vez de ser linha preta, linha roxa. Tá? Apenas porque ele não está bem definido, que a única linha que ligava em relação à origem foi deletada. É algum problema? Nenhum, ok? Bom, então vou colocar a nossa figura aqui na tridimensional. Vou vir agora aqui no comando de revolução. Tá? Percebam que ele já detectou a área de seção. Eu preciso só determinar qual que é o eixo de revolução. Tá aí, nosso eixo de revolução. Tá? Ele está perfeitamente maciço, mas se eu quisesse uma peça que fosse apenas uma parte dela maciça, né, não fosse perfeitamente fechada, era só determinar o grau que eu quisesse. Por exemplo, eu quisesse 3/4 de peça maciça. Então, de 360 graus seria 270.
Vejam que tem uma parte que não é preenchida. Não é o que a gente quer, né? Então, vamos colocar 360. Vamos voltar aqui na nossa peça. Percebam que eu tenho um rasgo da peça que começa nesse ponto e termina nesse ponto. Pelo fato desse rasgo não ser perfeitamente percorrer os 360 graus, né, perfeitamente cilíndrico, que a gente fala assim, em torno do caminho que ele faz, então eu não posso acoplar esse detalhamento agora, porque se eu acoplasse, ele sairia totalmente na peça. Esse aqui nós temos que fazer de maneira separada, ok? A gente vai fazer depois esse detalhamento. Vamos antes trabalhar com a parte das letras. Vamos colocar essa letra aqui na frente, tá? Percebam que o nosso texto, ele também é circular e acompanha a circularidade da nossa peça. Toda vez que a gente vai fazer um texto, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de um caminho para fazer esse texto e eu preciso do texto escrito em si. Como que eu vou fazer isso? Então, vou clicar aqui na minha face, vou abrir um esboço e vou colocar um círculo. Tá? Esse círculo aqui vai servir de base para fazer o meu caminho, a linha onde vai ser projetada o meu texto. Tá? Então, vou dar uma cota aqui de diâmetro de 130 milímetros. Tá? E eu preciso de duas linhas. Uma para escrever a parte superior a CIEP e uma inferior escrita em Inventor Fácil. Nesse caso, eu vou formar arcos, dois arcos, né? Aqui na minha, né, nessa face, para que eu possa servir como base de escrita do texto. Para fazer esse arco, eu já plotei o círculo, agora eu preciso quebrar as pontas dele. Eu vou colocar uma linha que parte do centro até o topo, que parte do centro até uma borda do círculo, outra linha até a borda. Tá? Nesse caso aqui, a superior, eu vou querer um arco de 90 graus. Tá? Como eu tenho essa linha já perfeitamente no eixo Y, eu vou colocar 45 graus para cá. Opa, alguma coisa aqui saiu errada. Vamos... é porque não está grudado aqui, ó, no centro da peça. Vamos fazer de novo essa linha aqui. Ó, veja que eu tenho que ir com a linha até a borda para poder dar certo. Agora eu venho com a cota. Daqui até aqui. 45. Eita, tem alguma coisa aqui que não está pegando, gente. Vamos lá, de novo. Cota. 45. Agora deu certo. Também da mesma maneira, vou pegar daqui para cá. 45. Pronto. Agora eu tenho 90 graus. Da mesma maneira, eu já vou fazer o arco inferior. Vou colocar uma linha também no eixo Y, só que agora para baixo. Vou colocar duas linhas partindo do centro até a borda do nosso círculo. Só que agora eu vou colocar 130 graus, ou seja, vamos ter 65 graus. Nesse sentido, opa, alguma coisinha aqui saiu errada. Ctrl Z. Deixa eu botar novamente. Pode ser que não esteja perfeitamente no eixo Y, que geralmente ela ficaria escura. Ficou roxa ainda. Vamos tentar fazer aqui, se ela não se movimentar. Opa. Fazer o seguinte, quando está dando esse erro aqui, eu vou plotar mais uma vez essa linha. Pode ser que ela não tenha pego o centro perfeitamente. Pronto, vamos tentar de novo. Eita. Bom, gente, esse erro é até interessante. Vamos explorar esse erro. Eu estou tentando mexer na linha e ela não está identificando a que eu quero que mexa. Tá? Quando isso ocorre, eu vou colocar uma restrição nessa linha aqui. Tá? Como que eu vou colocar? Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar ela como restrição paralela, perpendicular não. Vamos tentar colocar ela perfeitamente aqui, ó, na vertical. Bom, coloquei ela na verticalidade. Vamos ver se eu consigo agora movimentar essa segunda linha. Ó.
Perceba que ela já ficou preta. Já é um bom indício aí, ok? Então, vou clicar aqui, ó. Opa. Cota. 65. Olha lá, agora ela movimentou. Daqui para cá, 65. Então, se tiver algum erro aí de movimentação, usa essa restrição, que aí a linha já fica perfeitamente no ponto em que eu quero e as outras ficam facilmente de se movimentar. Bom, para formar o meu arco agora, o que eu preciso fazer? Eu vou cortar essas duas laterais. Vejam que agora eu formei os dois arcos que eu quero. E essas linhas que serviram para dar esse formato do arco, eu vou eliminar. Eu tenho que deixar apenas a linha descrita para o nosso texto, ok? Bom, agora para a gente poder fazer o texto, vocês vêm aqui no comando texto, só que não é o comando texto em si, tá? Eu vou clicar aqui embaixo, ó, tem texto de geometria. É esse comando que a gente vai usar. Cliquei em texto de geometria, vou clicar no arco em que eu quero trabalhar. E o que ele vai abrir aqui para mim? Uma caixa de gerenciamento do texto, tá? Então, vou colocar o texto que eu quero, ACIEP, vou selecionar ele e agora eu vou começar a fazer as modificações. A primeira modificação que eu tenho é a direção do texto. Se eu quero que ele comece daqui para cá ou de lá para cá, vou manter esse sentido. Eu posso colocar ele para cima da linha ou para baixo da linha, vou manter para cima. Posso fazer ele começando pelo lado esquerdo, centralizado ou do lado direito. Nesse caso eu quero deixar aqui, ó. Ok? Vou deixar a letra tipo Tahoma e o tamanho dele, eu tenho alguns tamanhos padronizados. Se eu quiser usar eles, eu posso usar esse valor. Se eu quiser usar um tamanho diferente do que tem aí padronizado, é só colocar o valor, tá? E aqui eu tenho estiramento. O que é o estiramento? É quando ele se ajusta no tamanho de arco que eu quero trabalhar. Tá? Eu posso colocar aqui uma letra. Quando não clico aqui, né, que ele fecha a caixa, ele distribui perfeitamente nesse espaço. Se eu quiser ter um pouquinho mais de liberdade para não ficar totalmente no espaço que eu quero que diminua um pouco, eu posso diminuir essa razão de estiramento. Por enquanto eu vou manter eles aqui. Então vou dar um OK, ó. Percebam que a minha letra ficou já plotada. Só para a gente poder aqui, se eu tiver que fazer alguma alteração, clico em cima do texto, botão direito, editar texto de geometria. Então vamos mudar aqui o nosso estiramento. Vamos colocar aqui 50, por exemplo. Olha como é que ele vai ficar. Ele vai ficar nesse formato aqui, ok? Então ele pode ficar um pouco mais juntos. Eu posso colocar 10%, por exemplo. Olha lá, ele vai ficar mais apertado, ok? Então, eu sempre costumo trabalhar já com o estiramento aqui da nossa peça centralizado aqui no arco. Vamos selecionar aqui o texto, dar um OK. Ele voltou aqui para o tamanho inicial. Venho aqui mais uma vez, seleciono ele, ó. De 10 ele voltou para 3,05. Coloco novamente o tamanho e dou OK. Beleza? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui a parte do texto inferior. Mais uma vez, clico aqui dentro do mesmo comando, coloco o meu texto, nesse caso Inventor Fácil, seleciono o meu texto, justifico ele, dou ele perfeitamente ajustado no arco que eu estou trabalhando e tamanho dele eu vou usar o padronizado de 6,10. Está aí o nosso texto, encerro o nosso esboço, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a extrusão da nossa peça, ok? Nesse caso aqui, eu geralmente acabo com o texto, eu seleciono o primeiro texto, aqui na própria figura, e dou o comando de revolução, de extrusão, ok? Então selecionei aqui, ó, percebam que ele já acaba extrudando a peça. Eu vou colocar 5 milímetros, ou 50 não, 5, ok? Vou selecionar o de baixo também, ele vai colocar 5 milímetros e dou OK.
Lembrando que se eu tiver que colocar textos de tamanhos diferentes, aí eu teria que fazer 2 esboços diferentes, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Bom, gente, então tá aí plotado o nosso texto em cima da peça. O que está faltando agora? Falta apenas fazer esse rasgo aqui na lateral, tá ok? Esse rasgo, como eu mostrei para vocês, ele não é percorrente todos os 360 graus. Vou colocar aqui apenas 180 graus. Para isso, vou selecionar o esboço, vou abrir aqui a minha origem, vou pegar o plano direito para trabalhar. Percebam que se eu tiver que desenhar com a peça sólida, fica difícil de enxergar. Então eu vou usar aqui uma vista de arame, estrutura de arame, em que eu posso trabalhar melhor a minha peça. Ok? Bom, eu vou colocar aqui um esboço, que vai ser um retângulo. Só que esse retângulo aqui, ó, vai pegar essa borda superior da nossa peça. Opa, vou tentar puxar aqui para baixo. Ok? Vou plotar uma linha para cá, pegando esse ponto central da peça. Vou pegar aqui onde está o centro daquele rasgo cilíndrico que a gente montou lá no esboço. E agora eu vou colocar as minhas cotas. Aqui eu vou tirar essa linha amarela aqui, ó, para fazer o formato, que ele acaba acoplando também a linha superficial da peça sólida. Então eu vou colocar aqui 42. Opa, ele acabou movimentando aqui, vamos dar um Ctrl Z. Quando isso acaba movimentando, mais uma vez, vou vir aqui, ó, e vou colocar uma restrição. Nesse caso aqui, eu vou colocar, vamos ver qual que eu posso usar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, fixar. Pronto, fixei esse ponto aqui. Qualquer tipo de movimentação, ele vai estar atrelado com essa linha, tá? Então, vou clicar mais uma vez aqui. Vou colocar 42. Mais uma vez ele acabou saindo. Vamos fazer o seguinte. Antes de se estiver dando esse problema, eu vou colocar aqui, ó, uma cota já direta com a linha fixa. Essa distância aqui vão ser 20 milímetros, ok? Vou tentar arrastar agora. Vou colocar aqui 42, tá? Vamos já dar as dimensões e depois posicionar a nossa figura. E aqui 28, tá ok? Agora vou tentar arrastar aí a nossa peça para onde ela tem que ficar. Pronto. Vou arrastar aqui, ó. Eu vou tentar agora colocar, ó, vejam que aqui, ó, ela não está pegando a superfície do objeto, tá ok? O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma linha daqui até aqui, ó, de 20 milímetros, tá? Vou colocar uma cota 20, tá ok? E agora eu vou unir esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto com esse ponto. Eu vou usar essa restrição de coincidência. Vamos clicar aqui de novo. Para colocar coincidência, eu vou clicar nesse ponto final aqui da linha que eu plotei, aperto o Shift, clico próximo e tento colocar aqui coincidência. Pronto. Agora eu uni os dois pontos aqui, ok? Bom, finalizado aqui, eu vou projetar mesmo esboço para o outro lado, porque a peça é perfeitamente simétrica, ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui espelhar, vou selecionar todas as linhas que compõem meu retângulo, pegar meu eixo de espelhamento. Opa! Vou tentar aqui de novo, que eu selecionei sem querer. A linha errada. Coloquei aqui, ó. Vou pegar meu eixo de espelhamento. Pronto. Dou concluído. Essa linha aqui, ó, eu já posso deletar ela que eu não vou usar mais.
ok? Ok? Essa linha amarela também, que pegou aqui na superfície, eu deleto, em que eu tenho que ficar apenas com os dois formatos retangulares, ok? Bom, gente, terminou o meu esboço, eu encerro ele, e o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um corte extrudado. Então, eu vou clicar em extrusão, vou selecionar os perfis, seleciono o perfil 1, não, desculpa, extrusão não, cancelar, é revolução, ok? Seleciono revolução, perfil 1, perfil 2, ok? Só que está faltando um pequeno problema aqui, ok? Eu esqueci de colocar meu eixo de revolução. Então vamos voltar lá no nosso esboço, vamos editar. Como que eu vou colocar meu eixo de revolução? Vou vir aqui na origem, ó, e vou plotar uma linha. Pronto. Corrigindo aí, agora eu venho com a minha revolução. Nesse caso, meu perfil é esses dois perfis. O meu eixo é esse eixo aqui, ó. Só que nesse caso não é para preencher. Eu vou remover, ok? E nesse caso é só metade da peça, não é 360. São 180 graus, ok? Vejam que a hora que ele cortou, se eu colocar aqui, ó, para visualizar, ele cortou para o outro lado. O que eu faço para corrigir? Botão direito, editar operação, ele está nesse sentido aqui, ó, invertido. Eu vou clicar nesse outro sentido aqui, ó, e dou um OK. Pessoal, então a gente finaliza aí a nossa primeira aula, nosso primeiro exemplo de peça circular, ok? Alguns erros aí foram ocorrendo ao longo do próprio exercício, sai um pouco fora do nosso controle, mas eu gosto que isso ocorre porque toda vez que isso ocorrer, vocês também podem estar passando por isso. Então vocês já sabem uma maneira de poder fazer aí o conserto da peça e ela ter a precisão desejada, ok? Então, nos vemos no próximo exemplo que a gente vai fazer um volante. Um grande abraço e até daqui a pouco.